Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Na igreja, Deus pôs tudo no seu lugar. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, os que fazem milagres, depois, os que têm o dom de curar ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar línguas estranhas. Essa é a organização bíblica para os ministérios, dos 5 ministérios. Os 5 ministérios são a maneira que a Bíblia nos tem de explicar como funciona a organização primordial de uma igreja. Vamos começar pelo princípio. Ministério não é chamado. Chamado é diferente de ministério. Quando dizemos os ministérios, são 5. Os 5 ministérios: apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas. 5 tipos de funções determinadas pela Bíblia como relevantes e necessárias para um bom funcionamento de uma igreja. Isso não tem nada a ver com chamado. Quando eu digo chamado é aquilo que te atrai para Deus, aquilo que te aproxima de Deus. Eu tenho meu chamado revelado a mim mesmo. Não são todas as pessoas que têm clareza sobre o seu próprio chamado. Eu sei que tenho, pois o meu Senhor me revelou quando me perdi dele. Eu encontrei meu chamado com os jovens. Os jovens são o meu chamado. Como assim, Caio? Meu ministério não é os jovens. Os jovens não são o ministério. Mas eu sou chamado para cuidar de jovens, para buscar os jovens, para atrair eles ao Senhor, para ajudá-los a viver a vida com o Senhor. Este é meu chamado. E fazer isso me aproxima de Deus. É como o chamado de um pai para o filho, sabe? Quando meu pai falava assim, Caio, isso é o chamado de Deus para mim. Através dos jovens, eu sinto que é Ele falando, vem para mais perto, Caio. Vem para mais perto de mim. Mas esse não é um dos meus ministérios. Dentro dos 5 ministérios, temos diversas funções, como a do pastor, que é a mais fácil e a mais conhecida. O pastor é aquele que cuida das vidas dos membros da igreja. Ele se importa, procura, entende, resolve problemas, aconselha e cuida para que a igreja como um corpo funcione. Os apóstolos são aqueles que entendem chamados, apontam destinos, criam discípulos e apontam eles para os caminhos do Senhor. Caminhos que são determinados pelo próprio Senhor, lógico. Os mestres são aqueles que têm um chamado claro com as Escrituras, que têm valor à Bíblia de um modo muito, muito grande. Trazem à tona as verdades e os ensinamentos delas, como grandes professores, mestres da lei. Conhecem e amam conhecer cada uma das minúcias e vírgulas dessa palavra maravilhosa. Então sobra os evangelistas, aqueles que são chamados para ir para grandes confusões. Para as ruas, eles vão para cantar e louvar o nome do Senhor. Eles vão para onde as ovelhas foram perdidas, eles vão atrás. São estes os evangelistas que irão junto com os pastores para as ruas, atrás das ovelhas perdidas do Senhor. Os evangelistas serão aqueles que proclamarão as palavras do Senhor. Então temos os profetas. Os profetas, aqueles homens e mulheres que são chamados para serem amigos do Senhor. A palavra profeta significa amigo do Senhor. Quando nos tornamos amigos do Senhor, somos também seus profetas. Quando eu tenho como todos nós temos amigos, quando conhecemos bem nossos amigos, sabemos o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele ama, o que ele não ama, quais são os problemas dele, quais não são, quais são as coisas que podemos fazer para ajudar ou não. Quando nos tornamos amigos do Senhor, somos isso. Aqueles que conversam com o Pai, que entendem as minúcias de seu coração, as suas dores, os seus medos, os seus sentimentos, a sua essência. Os profetas têm a função de, dentro da igreja, revelar o caráter de Deus, de mostrar o caráter de Deus mais assiduamente, de alinhar a igreja, de mostrar pensamentos, visões, curas e manifestações do Espírito. Geralmente acontece porque eles são tão próximos do Senhor que isso
É simples, é fluido, é normal, é natural. Estes são os 5 ministérios que formam juntos, né, uma grande mão poderosa que soca a cara do Satanás. O que eu estou falando é simples. A igreja brasileira e todas as igrejas do mundo precisam dos 5 ministérios. Mas o chamado, ele é diferente dos ministérios. Porque quando falamos sobre chamado é uma coisa, ministérios são outra. Quando os 5 ministérios funcionam juntos, a igreja se move de forma sobrenatural. Ela consegue cuidar dos órfãos, das viúvas, dos moradores de rua, consegue ir para fora da igreja, para dentro da igreja, realizar milagres, cuidar das ovelhas, apontar caminhos, mudar sociedades, transformando realidades. Quando uma igreja se move com os 5 ministérios unidos, ela é imparável. Ela atropela o mal como se fosse simplesmente nada, como se fosse pó. O termo igreja, ele vem do significado da palavra, eu estou lendo aqui até porque eu não lembro, eclésia, que significa no grego chamados para fora. A igreja, que é a reunião dos seus fiéis, quando ela é chamada para fora do mundo, não no sentido de se abster do mundo, de o mundo aqui, a igreja aqui, não, mas para se diferenciar deles, mas chamados para eles mesmos. Nós somos chamados para fora das nossas igrejas, para nossos templos, para viver com Deus em harmonia, aonde enfrentamos o mundo e vivemos em sintonia entre os 5 mistérios, agindo como a mão de Deus na terra. Eu sou o Caio Montanelli, este é o Ministério God. Não somos o Ministério Bíblico, mas somos o Ministério do Senhor. Nós amamos e te agradecemos. Obrigado e continue nos acompanhando. Até a próxima. Tchau.